Graça e paz, igreja. É com muita alegria que eu venho aqui cultuar a Deus com os irmãos. Eu fiquei muito feliz com o convite da Kelly e quase não pude vir, mas Deus preparou esse momento, né? Então eu louvo a Deus por estar aqui com vocês e compartilhar a palavra do Senhor. Nesse momento nós vamos curvar nossas frontes e eu quero que você ore por mim. Estenda suas mãos se você quiser, para que o Espírito de Deus abençoe a minha mente, o meu coração, para eu falar aquilo que a igreja do Senhor precisa ouvir. Querido Deus eterno, Pai, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor, diante da Tua presença, Pai, debaixo de Tua autoridade, Senhor. Pai, eu não quero falar nada que seja de mim, Senhor. Eu quero falar do que vem de Ti, através do Teu Espírito Santo, Pai. Toma-me em Tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens autoridade aqui. Os Teus filhos estão aqui para Te ouvir. Os Teus filhos estão aqui, Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Os Teus filhos estão aqui para serem edificados. Os Teus filhos estão aqui para serem ensinados pelo poder da Tua graça. Que isso aconteça, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado neste lugar. Em nome de Jesus eu clamo e creio, Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar, igreja. São só 20 folhas, tá bom? Vai ser bem rapidão. A Kelly me passou, né, o programa do mês da família aqui. O mês de maio acontece o mês da família. Já virou tradição, né, pastor? Né, quase todas as nossas IAPs, né, que o mês de maio seja dedicado à família. Que as mensagens sejam dedicadas para edificar as famílias. Se precisar de correção, corrigir as famílias. Se precisar de libertação, o Senhor liberta as famílias. Se precisar de perdão, o Senhor perdoa as famílias. Então, no mês de maio, né, foi preparado aqui nesta casa, segundo a Kelly me passou, o tema principal ser comunhão. Né? E ela me esmiuçou um pouco mais falando da unidade, né? A união. Né? Comunhão é uma união comum. Já começa por aí, né? E a igreja de Cristo, ela é constituída por famílias. Né? Então a igreja de Cristo começa na minha casa, começa na tua casa. E lá nós precisamos viver em comunhão. Porque uma família é formada por um casal, às vezes só o casal, às vezes com os filhos, às vezes com netos juntos, né? Com os sobrinhos. Cada família tem sua particularidade. Mas ela precisa viver em união e estar em comunhão. Então, a mensagem principal deste mês é para que a gente possa entender onde nós estamos possivelmente falhando, onde nós possamos enxergar que nós podemos melhorar e entender que família unida é um projeto de Deus. Quando a diretora do culto leu em Gênesis 2:24, isso aqui é um verso que é muito lido em casamento, né? Para que os noivos sejam lembrados que a partir daquele momento, 2 se tornam 1. Verdade isso? 2 seres com cabeças e mentes diferentes, né? 2 seres de forma singulares, individuais, mas no propósito do casamento, na instituição da família, que foi instituída por Deus lá no jardim, o propósito tem que ser apenas 1. Né? Tem que haver essa união. E em Marcos capítulo 2... em Marcos, se eu não me engano, aqui no capítulo 10, deixa eu ver aqui, eu tenho anotadinho aqui, eu vou chegar lá. Vai reafirmar essa passagem aqui, que ele acrescenta, inclusive, né? E o que Deus uniu, o homem não separe. Né?
Então, irmãos, a gente vai caminhar aqui e o meu objetivo hoje é falar um pouco dessa introdução, da unidade que Deus quer para a família, da comunhão que Deus quer na família e da unidade e comunhão que Deus quer na igreja. Tá? A gente precisa entender que nós somos famílias que pertencemos à família de Deus. E a família de Deus é a igreja de Cristo, é a sua noiva, né? E Deus tem esse propósito. Então, qual é o conceito, irmãos, de família que hoje a gente está vendo muito modernizado, né? Algumas coisas estão acontecendo, desvirtuando o conceito que Deus deu lá no princípio, né? Então, eu peguei aqui um conceito básico de família, que é um conjunto de pessoas ligadas por parentesco, que vivem sobre o mesmo teto, particularmente pai, mãe e filhos. Mas também tem famílias que são um conjunto de pessoas ascendentes e descendentes. O que isso quer dizer? Ascendentes são os pais, avós, tios, sobrinhos, e os descendentes são os filhos e netos, né? Então, uma família ela é muito plural. Ela pode ser constituída da forma tradicional, como a gente viu aqui no começo, mãe, pai, filhos, mas ela também pode estar num ambiente, juntos, unidos, outros membros. E a gente precisa entender também outra parte, né, que elas podem ser de sangue ou não. Nós temos hoje, né, o processo de adoção. E todos nós somos filhos adotivos. De quem? De Deus, né? Então Deus, através de Jesus Cristo, nos adota como filhos. E existem famílias que não podem ter filhos e entram, né, com o processo de adoção e constituem a família com filhos. E eles se tornam legítimos. Embora não sejam de sangue natural, mas eles se tornam filhos legítimos, né? E tem muitos filhos que são filhos da família ascendentes, mas que são criados por outros, pelos tios, pelos avós, né? Então a gente vê aqui que existe uma pluralidade no conceito de família. Então a gente chega à conclusão de que uma família são todos aqueles que têm parentesco de sangue ou não, que convivem numa mesma casa, que tem o seu convívio, a sua vida desenvolvida no mesmo ambiente, no mesmo lar, né? E nós vamos aprender que casa é diferente de lar. Casa, né, a gente entende como uma construção, igual esta casa aqui, né? É uma construção. Mas lar é um conceito subjetivo. Lar é tudo que a gente vive dentro desta casa. É tudo que a gente vive no dia a dia. Nossa rotina, nossos conceitos, nossos ensinos, nossa adoração a Deus. Transforma uma casa que não tem vida em um lar vivo para a glória de Deus. Então, a gente já avança aqui no conceito de família. E o objetivo hoje é também lembrar, irmãos, porque isso é uma coisa que vocês têm ouvido falar já durante muito tempo. Mas Deus quer nos fazer lembrar, porque às vezes a gente esquece algumas coisas e começa a se desviar e a ter algumas dificuldades no caminho, dentro da nossa família. Legalmente, na Constituição, irmãos, existe o que é chamado de dever da família, mais precisamente no artigo 227 da Constituição Federal, fala assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a uma criança ou um adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Muito sério isso, né, irmãos?
É lei. Está na Constituição Federal. E a Bíblia? E o que o Senhor deixou como dever da família? Né? Irmãos, está literalmente ligado ao mesmo propósito. Está ligado pela lei dos homens e pela lei de Deus, irmãos. Nós temos deveres em família. E às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, e é o que está acontecendo na sociedade, a sociedade está esquecida desses deveres, irmãos. A sociedade tem vivido de uma forma assim que tem pregado e tem ouvido, deixa a vida me levar. Né? Vou indo conforme o curso do rio. Estou indo conforme a maré está levando. Né? Mas não é esse o propósito de Deus, irmãos. Deus nos deu instruções específicas para que nossas famílias sejam alicerçadas na rocha que é Cristo. Nós não podemos seguir achando que a sociedade aí fora está vivendo uma modernidade que nós podemos viver como ela vive. Se nós pensarmos assim, nós estaremos destruindo os princípios e os alicerces que nos ligam à rocha que é Cristo. Por isso, nossa família ou nossa casa pode ruir. Então, hoje essa palavra vem para que a gente se lembre, né, dos principais alicerces que Deus quer de nós na nossa família. E para que a gente possa entender um pouco mais, a gente vai avançar um pouquinho mais, né? Então nós temos deveres e direitos, certo? Então eu já li aqui para vocês o que a Constituição fala sobre o dever de toda a família. Isso a nível de nação, de todo brasileiro, de todo o cidadão. Né? Mas também a Constituição ela menciona deveres e menciona direitos. Então, como direito, toda família tem direito à proteção. A família tem direito que o Estado a proteja contra toda forma de negligência, discriminação, violência e opressão. Eu estou resumindo e eu estou dividindo aquilo que nós lemos no começo. Tem o direito à liberdade. A família tem o direito de escolher o seu próprio sistema de valores, crenças e práticas, dentro dos limites da lei. Então você tem a liberdade de ensinar os teus filhos com aquilo que você crê. E no que você tem crido? Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certa que Ele é poderoso. Então, dentro do seu lar, da sua casa, você tem a liberdade. É o que o Estado chama de Estado laico. Dentro daquilo que você crê, você ensina para os seus dentro da sua casa. Então, ninguém tem o direito de proibir você dentro do seu lar, da sua casa, né? Ainda de falar de Jesus, de abrir a Bíblia, de orar com cada membro que você tem dentro da sua casa, seja com esposo, esposa, filhos, pais. Então, dentro do seu lar, você tem essa liberdade. E eu digo ainda, irmãos, porque a gente está caminhando para uma época, e que já está acontecendo em alguns países, que falar de Jesus é proibido, que pregar o Evangelho é proibido. E nós ainda temos essa liberdade pela graça de Cristo. A geração que nós temos dentro do lar da nossa casa tem liberdade de ouvir falar de Jesus. E será que nós estamos falando? E embora a gente não use palavras, mas o modo com que a gente vive dentro da nossa casa fala de Cristo ou não fala de Cristo para os nossos. E Deus está nos alertando, irmãos, que nós precisamos fortalecer a fé da geração que vai ver Cristo voltar. Porque serão dias difíceis.
No Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando Jesus fala do fim dos tempos, ele fala uma coisa que a gente tem visto atualmente. Mas que a gente não pode permitir que essa coisa aconteça dentro da nossa casa. Jesus fala que a iniquidade ia se multiplicar de tal forma que o amor de muitos ia se esfriar. Mas Jesus não está falando de ímpios, irmãos. Porque o ímpio não tem amor. O ímpio não tem amor a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Jesus está falando dos crentes, da igreja. Muitos vão esfriar. O amor a Ele, o amor ao próximo vai se esfriar, irmãos. Mas isso não pode acontecer dentro da nossa casa. Mas vai acontecer se nós não alicerçarmos essa fé aos nossos filhos, à nossa casa. Então, irmãos, a união que Deus quer, a união familiar principal é a união na fé. É a união na fé. É a união no alicerce de uma base da igreja dele. Que nós falamos aqui no começo que a família é a base da igreja. As famílias são a base da igreja. A igreja é constituída de famílias, a sociedade é constituída de famílias. E a igreja que o Senhor deseja é aquela que seja sal e luz. Para quem? Para quem precisa. E primeiro, quem precisa são os que estão dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente foca em ser sal e luz para o mundo lá fora, mas nós estamos deixando os nossos na escuridão. Nós estamos deixando os nossos comerem comida insossa. Nós estamos deixando os nossos comerem comida imunda, oferecida pelas mídias e internets, pelos coaches com modernidade aí fora. E não estamos dando o alimento puro, limpo, que Deus deixou na sua palavra, no seu evangelho. E é por isso que muitos filhos de crentes, ao atingir a adolescência, entre os seus 17 e 18 anos, saem de casa e saem da igreja. Porque não foram alimentados espiritualmente, conforme é o dever de toda a família. Alimentar física e espiritualmente, irmãos. Dando princípios de vida. E é isso que o Senhor vem nos lembrar nesta manhã, irmãos. Nós precisamos estar sempre relembrando o objetivo e o propósito para que nós fomos criados. Eu vou dar uma paradinha aqui, irmãos. E eu quero fazer uma pequena dinâmica. Só uma pequena dinâmica. E eu quero convidar 2 irmãos ou 2 irmãs que vêm aqui à frente. Mas é coisa bem simplesinha, não é nada difícil não. Tá bom? Então 2 voluntários, por favor, venham aqui à frente. Muito obrigada. Eu ia fazer com 3, mas eu vou fazer com 2 que já é o suficiente. Para você e para você. Agora eu vou pedir para vocês que vocês sejam bem criativos. Que vocês pensem e sejam bem criativos. E façam com esse copo o que vocês quiserem. Vocês têm 1 minuto. Não, ele tem liberdade. Daqui a 1 minuto ele tem que voltar. Terminaram? Deixa eu perguntar então para você. O que você fez com o seu copo? Eu tenho filhos, né? Daí eu fiz uma aranha.
E você? Eu enchi d'água para lembrar que a gente sempre está cheio de Deus. Irmãos, não podia ser mais perfeito. Isto aqui não está errado, vamos dizer assim, na criatividade dele, no objetivo dele, de fazer algo criativo para os filhos dele, certo? Mas é esse o propósito do copo? Qual é o propósito do copo? O propósito do copo é armazenar água, armazenar líquido. O irmão aqui, ele colocou um objetivo desse copo estar cheio, né, representando a água cheia de Deus, perfeito. Ele criou isso na mente dele para agradar o Senhor, e ele entendendo que é uma verdade de Deus, mas ele não tirou o propósito do copo, ele agregou no propósito do copo, certo? Muito obrigada, irmãos. Desculpe, se eu for encher esse copo, o que vai acontecer aqui? Então, ele perdeu o propósito, certo? Irmãos, é isso que está acontecendo com o Evangelho de Deus. É isso que está acontecendo com o Evangelho de Cristo. É isso que está acontecendo, irmãos. O Evangelho está perdendo o seu propósito. O Evangelho, irmãos, a sociedade, o que está sendo pregado aí fora, irmãos, é baseado em sentimentos. Sentimento não é propósito. Com sentimentos, você adora a Deus só com sentimentos, irmãos? O que nos leva os sentimentos a fazer, irmãos? Se nós formos dominados com ele. A Bíblia fala que enganoso é o coração. E por quê? Porque ele quer satisfação pessoal. A minha carne, o meu coração, os meus desejos, os meus sentimentos querem me satisfazer. Mas qual é o meu propósito? Para que nós fomos criados? Para adorar a Deus em primeiro lugar. E adorar a Deus, amar a Deus, é com todo o nosso, como diz lá em Deuteronômios, e é repetido por Cristo no Evangelho, com todo o nosso entendimento. E Paulo reforça isso em Romanos capítulo 12, quando ele diz que o nosso culto tem que ser racional. Então, irmãos, não é sentimento que nos conduz a Deus. Não é arrepio, não é satisfação. Mas nós somos conduzidos a Deus pela palavra do Eterno. Pela palavra de Cristo, que provoca dor em nós. Porque ela precisa provocar mudanças. Ela precisa provocar transformação. E o evangelho que é pregado para satisfação, ele provoca mudanças, irmãos? Ou simplesmente você vai se enchendo de alegria, você vai se enchendo, e na primeira dificuldade, o que é que acontece? Você se esquece do principal. Adorar a Deus e culto racional tem que ser na alegria ou na tristeza, no bem-estar ou na aflição. E se eu valorizo somente os meus sentimentos, eu vou adorar a Deus em aflições, irmãos? Não. Eu vou dizer que Deus é o culpado de eu estar passando por aquilo. Em vez de adorá-lo, eu o culpo. Não é isso que acontece aí fora agora? Irmãos, isso mina a nossa fé. Porque é uma estratégia de Satanás, irmãos. A estratégia que Satanás colocou, envenenando, irmãos, a mente e o coração de pessoas que a princípio tinham um desejo de louvar a Deus, de adorar a Deus, de pregar o evangelho, mas ele foi envenenando com sementes carnais, ele foi envenenando, foi se infiltrando para que o verdadeiro evangelho fosse desvirtuado. E hoje, irmãos, esse evangelho de sentimentos está infiltrado em todas as igrejas e a nossa também. Porque tudo que é recebido lá fora tem um propósito.
Mas tudo que é recebido, irmãos, na casa de Cristo, na igreja de Cristo, tem um propósito de Deus para nossas vidas. Não é o que os homens querem, mas é o que Deus quer de nós. É o que Deus quer de cada família. E Deus quer que as famílias construam um homem segundo o seu coração. Homem e mulheres segundo o seu coração. Homem e mulheres que vão dar continuidade numa geração que adora. Numa geração que recusa a viver como Jezabel no mundo. Uma geração que recusa a viver um evangelho de emoções, mas uma geração que ajoelha e sente dor nos joelhos, porque clama a Deus até ser ouvido, porque ora, porque confia, crê que no mundo vai ter aflições, porque Jesus também teve quando esteve aqui, e Ele venceu essas aflições, e Ele diz que nós teremos aflições neste mundo. Então esse evangelho que promete prosperidade, bem-estar, alegria, felicidade transbordante o tempo todo, é um evangelho que não é do Senhor Jesus. Porque se nós vamos andar na contramão do mundo, que foi o que Jesus veio falar, o mundo jaz no maligno. E a igreja de Cristo tem que brilhar no mundo sendo sal e luz para causar diferença e não ser a mesma e não se enturmar no mundo. As aflições são inerentes à nossa vontade. Nós somos seres humanos. A nossa carne adoece. A nossa alimentação, se não é saudável, traz enfermidades para nós. E a culpa é de Deus? Não. A culpa é que nós nos alimentamos mal. E nós temos diabetes, nós temos colesterol alto, nós temos doenças de coração. A alimentação, ela sofreu transmutações aí. Isso nos faz mal. E é inerente à nossa vontade, porque a gente está comendo todos os dias como escolha nossa. Essas enfermidades, vão vir para o nosso corpo, ele é mortal, ele é corruptível, nós vamos envelhecer. Nós vamos sofrer com perdas de entes queridos, dor do luto neste mundo. A morte é inerente à nossa vontade, ela existe. O único que venceu a morte foi Cristo, e nós vamos vencer quando ressuscitarmos com Ele, quando Ele voltar. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos passar por ela. Mas ainda assim, no meio de enfermidades, ainda assim, no meio de tristezas, Jesus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Deus. Então nós temos que pensar, irmãos, que a igreja começa na nossa casa. E nós não podemos abandonar e deixar que o mundo instrua nossos filhos, a nossa herança. Porque os filhos são herança do Senhor, não é nossa. Nós temos que preparar os nossos filhos para que eles sejam e continuem sendo sal e luz no mundo, irmãos. Esse é o propósito da igreja, ser a diferença no mundo. Com princípios, com palavras, com amor, com solidariedade, com práticas de bondade, irmãos. O mundo está cheio de iniquidade, de coisas ruins, de maldades. Mas a igreja, as famílias do Senhor, elas têm que viver com bondade, amor e perdão diário da sua casa para fora. Para a igreja de Cristo e para a sociedade, onde a gente vive, irmãos. Eu vi um vídeo essa semana, irmãos, em que um grande escritor chamado Ariano Suassuna, depois vocês pesquisem, Hoje a geração mais jovem não vai saber quem ele é, mas ele é um grande literário, Um grande escritor. E um vídeo dele informando que recentemente foi feita uma homenagem a um cantor famoso, no Brasil, chamado Cazuza. Nós sabemos que, Cazuza morreu vítima do HIV. E muita gente cultua Cazuza. E muita gente enaltecendo Cazuza. Mas quem foi Cazuza? Quem foi esse rapaz?
Irmãos, Cazuza foi um transgressor de todos os princípios de Deus. De todos. Em uma das suas frases mais célebres que as pessoas cantam, ele fala: todos os meus heróis morreram de overdose. E o Ariano Suassuna fala assim: o meu herói morreu na cruz por mim, de braços abertos. E ele fala, irmãos, não enalteçam um jovem. Existe toda uma juventude enaltecendo um jovem transgressor. Toda uma geração enaltecendo um jovem que foi contra todos os princípios de Deus. Por que eu estou mencionando isso, irmãos? Porque se nós não abrirmos os olhos e não fizermos o nosso dever de ensinar os nossos filhos na fé que professamos, eles serão ensinados a ser assim fora. Eles vivem em sociedade, eles vivem em escolas, eles vão para a faculdade se formar. E se eles não tiverem uma fé na rocha, eles irão se perder, assim como eu já vi gerações se perderem. E gerações de crentes se perderam. Então, nós devemos, um dos nossos deveres é proteger, educar, cuidar, respeitar e sermos solidários. E educar, irmãos, não é apenas conduzi-los à escola que o Estado oferece. Um dos direitos de cada criança é ter uma escola, é a educação. O Estado oferece isso. Mas o educar aqui, segundo o coração de Deus, é o que está em Deuteronômio 6, capítulo 4 a 9, que diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é único Senhor. Ame o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em teu coração e ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda na tua testa. Aqui é uma metáfora, irmãos. Os judeus, eles fizeram isso de forma literal, né? E o outro verso fala assim: escreva no batente das tuas portas da tua casa e em seus portões. O que eles fizeram? É um objetozinho assim, chamado mezuzá, que dentro dela tem essas palavras aqui. E em cima dela tem o nome de Deus. Eles escreveram El Shaddai. Shaddai, em hebraico ali, está escrito. E eles colam, eles grudam esse texto no umbral, no portal de toda a casa. E quando eles entram, a primeira coisa que eles fazem é tocar, para se lembrar do que eles têm que fazer dentro de casa. É um gesto positivo isso. É uma condição positiva isso. Porque é isso que o Senhor está dizendo. Quando você entra na sua casa, não se esqueça o que você tem que fazer dentro dela. Não é só limpar, não é só fazer comida, não é só comer, né? Tomar banho, dormir. Você tem que ensinar. Você tem que instruir. E quando fala amarre-as com sinal nos teus braços, irmãos, amarrar é você sempre estar com isto aqui, ó, nas tuas mãos. Não largue isso aqui por nada, por nenhuma filosofia, por nenhum livro de autoajuda, por mais bondoso, generoso e alegre que seja para a tua vida. Não troque por isto aqui, é isso que Deus está dizendo. As escrituras, a palavra de Deus tem que estar amarrado na tua mão, para que você se lembre a quem você serve, para que você se lembre o que é mais importante. E é um dever você ensinar o teu filho, é um direito dos teus filhos aprenderem sobre isso. É isso que o Senhor está dizendo e firmando. Em Provérbios 22, 6, é um moto oficial, acho que do DJAP, né? Quem sabe o que está escrito aqui? Ensina a criança no caminho que deve andar. Mesmo que o passar dos anos ou envelhecer,
não se desviará deles. E na versão que eu tenho aqui, a versão NVI, fala assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Olha, irmãos, que palavra linda e bonita e forte. Quais objetivos você tem para o teu filho? Quais os planos que você tem sonhado para os teus filhos? Dentro desses planos, irmãos, a prioridade é ser um cidadão do céu. Não esqueça disso. Ensiná-lo a ser um servo do Altíssimo. Ensiná-lo a amar ao Senhor com seu entendimento. Como a criança vai ter entendimento se ela não é ensinada? Não é? E muitas vezes o ensino, irmãos, não é somente com palavras. Você dizer para o teu filho que ele precisa ler a Bíblia, mas você nunca abrir a palavra, chamá-lo e dizer, filho, olha o que está dizendo aqui. Eu quero que você ouça essa palavra aqui comigo e a gente vai orar. Vamos orar junto? O que tem mais poder? O que está ensinando mais? O que a criança está aprendendo desde que ela nasce, irmãos, é contemplar um ambiente e repetir o que ela vê. Isso é real. Se você fala para o adolescente que ele precisa ler a palavra, mas você nunca chamou teu filho para ler a palavra contigo e orar com ele, vai entrar por aqui. Às vezes nem entra, né? Nem entra. Eles vão dizer assim, né? Aham. Às vezes nem fala. Tá bom. Tá se livrando de você, né? Porque você falou uma palavra que não significou para ele nada. Porque a gente tem que falar e fazer, irmãos. A gente não pode viver só de ouvir. Está escrito isso no Evangelho por Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica, constrói a sua casa na areia. E nossa casa, ela precisa estar construída onde? Na rocha. Então nós precisamos praticar, irmãos, aquilo que o Senhor nos ensinou a termos uma família forte. E para termos uma família forte, ela tem que ter a mesma fé e o mesmo objetivo de adorar a Deus com entendimento, com conhecimento, porque vai saber discernir o certo e o errado aí fora. Quando ouvir uma palavra, mesmo que seja bonita, e excluir Jesus da equação, opa, cadê Jesus aqui? Vai ter discernimento. O discernimento vem pelo conhecimento e pela prática. Nós precisamos praticar, irmãos. Meu filho sempre falava uma coisa para os amigos dele quando ele era adolescente. A palavra educa, mas o exemplo arrasta. Leva, conduz. Né? E eu gostava dessa palavra dele. Né? Quando ele falava. Isso queria dizer que em algum momento eu estava acertando, nós estávamos acertando na educação do nosso filho. E para a glória de Deus, irmãos, para a glória de Deus, quando você cumpre esses deveres, né, que o Senhor deu, quando você cumpre e você vê o seu filho trilhar o caminho da verdade, da fé, e servir a Jesus, formando uma família que também vai servir a Jesus, é a bênção que se derrama, como foi cantado aqui, irmãos, até 1000 gerações. Tua geração vai louvar e vai adorar a Deus como você louvou e adorou a Deus. E isso é lindo, irmãos, porque a gente sabe que não é fácil a jornada, né? Eu quase perdi meu filho para as drogas, irmãos, quando ele era adolescente. Ele não chegou a entrar nesse meio. E eu não tenho vergonha de falar não. Ele não chegou a consumir. Mas ele estava sendo conduzido na escola, irmãos. Na escola adventista do Boqueirão. Eu achando que meu filho estava numa escola. E lá naquela escola, pelos princípios, tudo. Mas a escola, ela absorve todo tipo de pessoas.
Todo o ambiente vai ter pessoas que servem ou não a Deus. Por isso, nossos filhos precisam estar ensinados para eles poder se defender dessas coisas. E no momento, irmãos, mais crucial, eu estava no meu trabalho, eu não me canso de contar esse testemunho, porque é um testemunho vivo. Porque se Deus deu algo para nós, foi o seu Espírito Santo, para nos dar poder, força, sabedoria e discernimento para esses momentos. Viver sem o Espírito de Deus, você vive perdido. Então, quando você tem um relacionamento de oração com o Senhor, no qual você convive com o Espírito de Deus, que tem que ser diário, como o ar que respiramos, o Senhor se comunica conosco, irmãos, nos momentos de perigo. Eu estava no trabalho na hora do almoço e meu filho na minha mente. Rodolfo está em perigo, Rodolfo está em perigo. E eu fiquei agoniada no meu trabalho, passei a tarde toda e eu orava no banheiro, eu falei assim, Senhor, se ele está em perigo, livra meu filho. Senhor, livra meu filho, o que eu preciso fazer? Se o Senhor está falando comigo, o que eu preciso fazer? E o Espírito Santo colocou no meu coração, vai mais cedo para casa. Vá mais cedo para casa. O meu horário de saída era 6 horas naquela época. Hoje eu saio às 5h30. Mas era 6 horas naquela época que meu filho era adolescente. 4h30 da tarde, eu estava numa agonia tão profunda que eu falei para o meu chefe, eu preciso ir para casa. Eu não estou me sentindo bem, eu preciso ir para casa. E eu saí 4h30 da tarde. Saí assim, disparada. Eu ia de carro naquela época. Eu vim assim, disparada para casa. Eu cheguei em casa, irmãos, quando eu abri a porta, meu filho estava lá com um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Quando eu abri a porta, eu senti uma coisa tão ruim, mas tão ruim, irmãos, que eu não sei explicar direito. Mas eu olhei para o meu filho, eu falei assim, muito obrigado, Deus, por eu estar aqui. Falei na minha mente. Aí o meu filho olhou para mim e eu olhei para ele, né? Mãe já fala pelo olhar, né? Com o filho, assim, quando a mãe tem intimidade, é só olhar que o filho já sabe. Se não lavou a louça, já sabe que vai ter castigo, né? Então, olhei para ele, naquele momento, e ele já foi falando, mãe, esse é fulano, ele veio aqui comigo porque a gente vai na casa de um outro amigo chamado tal nome. E falou, eu não me lembro o nome agora. Eu falei para ele, olhei bem para o meu filho, eu falei assim, Rodolfo, ele eu não sei para onde vai, mas você não vai sair daqui. Aquele rapaz, irmãos, ele era mais velho. Meu filho tinha 17 para 18 anos. Ele devia ter uns 24 para 25 anos, mais ou menos assim, aquele rapaz dentro da minha casa. Ele baixou a cabeça, respirou profundamente, olhou para mim e falou assim, tudo bem, eu estou saindo. Foi só isso. Aí quando ele foi passar pela porta, o Espírito Santo me tomou e disse para ele assim, nunca mais você ponha os pés dentro desta casa. Nunca mais você chega perto nem deste portão lá fora do condomínio. E esqueça que um dia você conheceu o meu filho chamado Rodolfo. Ele saiu. Eu não sabia quem ele era, irmãos. Não sabia nada. Mas se o Espírito Santo, se Deus estava me dizendo que era perigo, eu segui a ordem do Espírito. O Rodolfo ficou nervoso, chorou, foi para o quarto. Não conversamos a respeito. Eu orei com ele, orei sozinha. E esperei ele vir me falar, irmãos. Porque a gente tem que ouvir os filhos da gente. A gente não pode também cobrar, pressionar e falar de uma forma com que eles estivessem, né? A gente precisa entender como tratar essas coisas com nossos filhos. E tem que ser com amor, tem que ser com paciência. E que a gente possa ouvi-los no momento certo. Passou uma semana. O Rodolfo chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero falar com a senhora. Fala, meu filho. Aquele rapaz que estava aqui, ele foi expulso da escola. É mesmo? Sim, mãe. Ele oferecia droga para nós. E naquele dia ele estava me levando para consumir.
A família que adora a Deus. A família que ensina seu filho a adorar a Deus. Tem o Espírito Santo, irmãos, para momentos que você não tem controle. Tem Deus para os momentos que você não sabe. E ouvir a voz de Deus e tratar as coisas com amor, com carinho, que é assim que Deus trata conosco, é essencial para que a gente possa ter uma família consagrada para o Senhor. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele. Deus completou e fez a dele, irmãos. E são perigos que nossos filhos correm, irmãos, que a gente desconhece quando eles estão sozinhos. Eu queria saber se tem os vídeos que eu mandei, estão prontos? Coloca para mim o vídeo 1, por favor. Coloca primeiro o vídeo 2. Eu acho que eu inverti a ordem. O 2. Aí. Esse. Vai dar para vocês entenderem o que eu estou falando. Só assista. Vocês entenderam que lá é um leão, certo? O que leão está fazendo, irmãos? Pode tirar agora. 1 Pedro capítulo 5, versos 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Aqui nós vemos um filhote, na sua inocência, não passe aí no segundo, na sua inocência ali, vivendo como quem não quer nada. Ele percebeu o leão? Ele estava o quê? Sozinho. A manada o abandonou. São coisas que a gente pode perceber nesse vídeo. Ele estava sozinho, ele era um filhote, não sabia se defender, ele estava abandonado pela manada. E o leão é oportunista. O que ele fez? Foi lá e pegou a presa. Assim são nossos filhos, irmãos. É pesado, mas é pesado. O diabo faz muito mais do que isso aqui. O diabo, quando quer destruir um lar de um crente, irmãos, ele quer destruir, ele não quer só derrubar ou desviar, não. Ele insiste até a total destruição, porque o lar de um crente faz a diferença no mundo.
O lar, uma família segundo o coração de Deus, uma família unida, segundo o coração de Deus, uma família unida com a comunidade, com a igreja, segundo o coração de Deus, irmãos. Não tem leão que leve o seu filho embora. Não tem. E você vai ver isso agora no segundo vídeo. Pode soltar. Prestem atenção nos detalhes, irmãos. More coming. Olha que coisa linda que acontece agora. Olha. Pode parar aí. Vocês viram a diferença, irmãos? O filho que tem o suporte de uma mãe que luta por ele em oração e dobra os joelhos. É um filho que não está desamparado. Uma família unida, quando vê alguém em perigo, ela vem em seu socorro. É isso que aconteceu, irmãos. Se Deus deu essa sabedoria para os animais, irmãos, é um princípio eterno da sua palavra. Muito mais nós temos que compreender esse princípio e praticar na nossa vida, irmãos. Família unida é família que vence. Unida no lar, unida na igreja. Porque a comunidade vai em socorro quando há alguém precisando, a intercessão traz poder, irmãos. Os inimigos são insistentes, mas uma família unida, uma igreja unida tem poder de Deus e vence todo e qualquer leão. É palavra e promessa do Eterno para nós, irmãos. Essa palavra aqui, irmãos, é para você se lembrar disso todos os dias, irmãos. Todos os dias. O poder da unidade, irmãos. Jesus orou no Evangelho de João, capítulo 17, irmãos, ele deixou esse poder revelado. E ele fala assim na sua palavra, no verso 11. Quando ele intercede pelos discípulos, e não só pelos discípulos, também por nós, irmãos. Nós estamos nessa oração aqui, oração poderosa de Cristo. Ele diz, já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que estavam ali. Peço também por todos aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Somos nós. Nós fomos alcançados pelo poder do Evangelho há milhares de anos atrás. Porque o poder do Evangelho vai ser até a volta de Cristo, irmãos. E Jesus orou para que todos nós sejamos um. Eu vou repetir. Peço também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, e eles também estejam em nós, para que o mundo saiba e creia que tu me enviaste. Então, o poder da unidade, o poder da comunhão, irmãos. Comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão entre os irmãos. Quando nos tornamos unidos num único propósito, numa única fé, quando a nossa casa é unida num único propósito, numa única fé, o poder de Deus se manifesta, irmãos, na nossa vida. Em meio ao perigo, o poder de Deus se manifesta e o crente é liberto pelo poder da graça de Cristo. O crente é salvo. Nossos filhos sofrem abordagens aí fora, irmãos. Mas quando nós estamos fazendo a nossa parte, que o Senhor está nos lembrando hoje, irmãos, eles estão guardados.
O Senhor dá ordem aos seus anjos a respeito dos seus filhos e os guarda e os livra de todo o mal. Eu escutei aqui na lição o irmão falar, o diabo não dorme. Não é? Ele não tira nem um cochilo, nem um cochilinho. Né? Nós precisamos dormir. Nós precisamos dormir para descansar. Mas aquele que tem a sua casa na rocha, o Evangelho diz que até quando nós dormimos, o guarda de Israel está a postos. Essa é a nossa segurança, irmãos. Essa é a nossa certeza. Essa tem que ser a nossa fé. Então, irmãos, não abandone os seus. Não deixe os seus filhos, ou sua esposa, seu marido, ou alguém da sua casa, da sua família, alguém que você ama, que nem mesmo mora com você. Não abandone. Não abandone a mercê do leão que está aí para tragar e destruir. Continue orando. Continue intercedendo. Continue demonstrando com atitude de amor que Deus o ama através de você. Essa é a palavra do Senhor. E uma família para Deus, irmãos, é uma família bem-aventurada. Salmos 112, 1-3. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então se lembre, irmãos, a quem pertence a tua família. Se lembre a quem pertence a tua casa. Nunca rompa essa união eterna, essa união espiritual com Deus, essa união espiritual com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nunca rompa essa união. Permaneça unida com eles e permaneça unida com os teus familiares, com os teus queridos, com aqueles que te são caros. Permaneça em união. Essa união, tendo Deus, irmãos, fazendo parte desse elo, ela é indestrutível. Nós precisamos crer nisso, irmãos. E não importa, irmãos, como é que está a nossa casa. Nós também já ouvimos aqui, irmãos, né? Eu já estou indo para a conclusão. O pastor falou, né? Que nós precisamos ser ensináveis. Na lição foi comentado que nós precisamos ser ensináveis. A reflexão é para que a gente avalie aonde a gente possa estar fraquejando, aonde a gente possa estar errando, falhando, aonde nós estamos deixando o perigo penetrar na nossa lar, na nossa casa, na nossa família e com quem a gente ama. E a gente possa refazer essa união. E a gente possa ter um recomeço. Porque Deus é um Deus de recomeço, irmãos. Deus é um Deus que recomeça todos os dias, se nós quisermos. O oleiro, descrito em Jeremias capítulo 18, que está trabalhando o vaso, e somos nós, vou falar para nós aqui, nós crentes, irmãos, nós família de Deus, nós aqui presentes. Nós estamos nas mãos do oleiro todos os dias, amém? Amém? E Ele está nos moldando para sermos seus vasos de honra, com o seu propósito de adorá-lo, de perfumar a sua casa. Mas vai acontecer momentos em que nós estragamos. Já aconteceu momentos que eu estraguei na minha vida. Mas assim como o oleiro não jogou o vaso que se estragou em suas mãos fora, Ele me moldou novamente. E é isso, irmãos. Pensa na sua casa, na sua família, como um vaso que está nas mãos do oleiro. Se você sente que alguma parte desse vaso está estragado, irmãos, saiba que o oleiro não vai te jogar fora. Ele quer refazer. Ele quer refazer novamente com um vaso de honra. E para isso você precisa mudar no que precisa ser mudado. Jesus, no embate com os fariseus no Evangelho, disse que não se deita vinho novo em odres velhos. O que isso significa? Um odre velho está cheio de quê, irmãos? De amargura.
pensamentos endurecidos, de coração magoado, de coração ferido, um coração que não perdoa, um coração que não consegue amar em meio a uma discussão, um coração que não consegue ouvir quando o outro está ferido, abrindo seu coração ao sentimento. Isso é um odre velho, um odre endurecido. Se nós queremos vinho novo para a nossa vida, que é o vinho da renovação, o vinho da salvação, o vinho da reconstrução, irmãos, nós precisamos abrir mão dessas coisas velhas. Nós precisamos deixar no altar de Deus hoje, agora, para que o Senhor possa deitar vinho novo para cada um de nós, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, irmãos. Nós precisamos permitir que Deus faça o novo de novo. Nós precisamos, irmãos. E eu concluo essa palavra, que não importa quão estragado esteja o vaso, o oleiro não abre mão dele. Ele molda do início. Ele molda. E para o barro que está endurecido, irmãos, para o oleiro moldar novamente, qual é a principal coisa que o oleiro coloca nele? Ele coloca água. E a água na palavra de Deus simboliza o Espírito Santo de Deus, que amolece nosso ser, que amolece nosso coração, que transforma o que é duro em algo palpável, algo que seja moldável. Então clame pelo Espírito de Deus na sua vida, para que essas coisas endurecidas se amoleçam e o oleiro possa trabalhar novamente, transformando sua casa em um lar, um altar de adoração ao Pai, um lar que louve a Deus. Um lar que recupera os feridos. Um lar que não abandona os seus filhotes à mercê do leão. Mas um lar que vai unido resgatá-lo aonde ele estiver. Por amor a Deus e por amor a ele. A sua casa, a sua família. Então esse é o desejo do meu coração para a tua vida, irmãos. Que o principal dever de toda a família é construir a casa sobre a rocha que é Cristo. É o direito de todos os membros serem firmados nessa rocha. Que possamos lembrar que isso é uma ordem de Deus para nós. E é uma ordem que traz bênçãos. É uma ordem que transforma. É uma ordem que cura. É uma ordem que liberta. E em nome de Jesus eu desejo para cada um de vocês nesta manhã. Vamos se ficar de pé, irmãos. Grupo de louvor, eu peço que venha à frente. Louvem, enquanto nós vamos orar, louvem com aquele segundo louvor. Uma casa de recomeços. Uma casa de cura. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos, conforme a irmã sentiu no seu coração aqui. Tem mães com filhos perdidos e caídos e abandonados, irmãos, aí fora. Vamos orar para que o Deus de Israel, para que o Senhor dos Senhores possa mudar essa situação. Deus Todo-Poderoso, Deus de graça, Deus de amor, a Tua palavra, Senhor Jesus, nos deu esperança. A Tua palavra, Senhor, a Tua palavra é real, ela é verdadeira, Senhor Jesus. E nós agora nos colocamos diante de Ti, Senhor, colocando as mães, Pai amado, que têm seus filhos perdidos, colocando as mães que estão passando por necessidades espirituais, Senhor, que só Tu sabes. Deus, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito, derrama o renovo, Senhor, sobre essas famílias, sobre esta
desta casa e que o leão saia em nome de Jesus, aleluia, que sua boca seja fechada, porque o Filho de Deus não será tragado por ele, mas será resgatado pelo poder da graça de Cristo, aonde ele estiver, aonde tem uma mãe que ora, aonde tem uma mãe que clama, aonde tem uma mãe que intercede, o Espírito de Deus habita e o Senhor livra os seus filhos de todo mal. O Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor cura, porque Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. Estamos juntos, a palavra é eterna, o reto como e ela é poderosa. Uma aliança com Deus é inquebrável. Porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é poderoso. Essa palavra o verbo nos amou. Recebe, Senhor, recebe as orações, Pai, recebe os corações quebrantados, recebe aqueles que entenderam a tua palavra, recebe as mentes, Senhor, que estão agora, Senhor, sendo abertas pelo poder da água do Espírito, aleluia. Recebe, Senhor, e transforma. Senhor Todo-Poderoso, bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Aleluia, Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor. Senhor, tu constróis, Pai. Tu restauras, Senhor, aquele barro que está sofrendo, Senhor eterno, aquele vaso, Senhor, que está quebrado, que não consegue reter a tua água preciosa. Tu consegue, Senhor Jesus, restaurá-lo. Restaura para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Todo poder, Senhor, é teu. Toda glória é tua, Jesus Cristo. Bendito é o teu nome, Senhor, para sempre. Bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Senhor, levanta uma geração que seja fiel a ti, Senhor. Levanta uma geração que te deseje, Pai amado. Que esses jovens que ministram louvores, Pai, recebam unção espiritual de ti, Senhor. Senhor, tu sabes do quanto eles são atacados, Pai. Tu sabes do quanto eles estão, Senhor, a vencer. Mas tu és o Deus deles, Pai. Então, por teus anjos ao redor das suas vidas, Deus eterno. E a geração de jovens, Pai, os filhos dos teus filhos, Pai, recebam a bênção do teu Espírito, Pai. Que eles cresçam te desejando, que eles cresçam te servindo, Senhor. Protege essa geração, Pai. Levanta pastores, Senhor. Levanta diáconos, Pai. Levanta diaconisas, Senhor eterno. Levanta diretores, Deus eterno. Levanta missionários. Levanta, Senhor Jesus, pregadores da tua palavra. Levanta discípulos, Senhor, que te amem, Senhor eterno, diante de todas as circunstâncias, Deus amado. Em nome de Jesus eu clamo, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor amado. Venham todos e creio no poder da tua palavra. Creio, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Bendito sejas tu, Senhor. Honras e glórias sejam dadas a ti, ó Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Até mesmo onde a gente não está vendo, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor.
Glórias e honras sejam dadas a Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Santo, santo és Tu, Senhor. Tenha certeza, pai, mãe, avô, avó, que Deus ouviu a tua oração. Tenha certeza, jovem, que Deus ouviu a tua oração. Ele é o oleiro, somos apenas barro nas mãos dele. E ele molda do jeito que ele quer. Nós também vamos apresentar ao Senhor os nossos os pedidos de oração que chegaram para nós orarmos uns pelos outros, com esta mesma fé e esta mesma certeza. A irmã Daniela, ela pede oração pelas suas filhas, a Daiane e a Heloísa, e para o seu lar. A irmã Sara pede para nós, como irmãos, para que nós continuemos orando pela Simone. Ela está vivendo o luto pela perda do seu esposo, pede que nós oremos por ela. E também pela mãe dela, pela Isaura, de 89 anos, ela foi diagnosticada com câncer no intestino e pede que nós apresentemos ela em oração. Também a Isabelle pede pela sua mamãe, a Sandra, e pelos amigos. O irmão João Neves pede oração pelo seu lar, pela sua família, pela sua sogra e pela sua filha, para que nós precisamos apresentá-la nas mãos do Senhor. Ela está pela sua filha, Dona Maria, ela está muito enferma. Também o Altair pede pelos seus filhos, pelo Diego, Luísa, pelos colegas de trabalho, por toda a sua casa, por toda a sua família. Também a irmã Silvia Regina, ela pede oração, ela cumprimenta a igreja e pede oração, também por toda a sua casa, por toda a sua família. São pedidos que têm chego a nós, a maioria deles, para que nós oremos pelos seus lares. Já fizemos pela nossa casa, já fizemos pelo nosso lar. Talvez na hora da oração até nós lembramos de alguns lares, de algumas famílias as quais nós conhecemos mais. Mas é hora de nós entregarmos esses pedidos nas mãos do Senhor. O mesmo Deus que é poderoso para cuidar do nosso lar e da nossa família, nos dá força para cuidarmos dela. Também nos dá força para nós orarmos e intercedermos uns pelos outros.